Então todo mundo sabe que a parte mais difícil do inglês é falar, né? E por quê? Porque a gente não fica exposto por muito tempo, né? Pelo menos eu, se não for para mim me forçar com situações de ouvir inglês, bom, hoje em dia talvez não, né? É mais natural para mim. Mas quando eu tava começando, né? A gente se forçar a ouvir inglês, a gente tem que se forçar, né? Não é natural. E para falar a mesma coisa, a gente tem que se colocar em situações que a gente precisa falar, né? Então, quais situações essas? São situações que você está treinando, você está praticando, você está revisando o conteúdo, que muitas vezes são interessantes de você praticar em voz alta e praticar sempre sua fala, né? Porque, eu não sei vocês, o primeiro ponto do inglês para mim é a conversa, é conversar com outras pessoas. Então, a fala está totalmente associada, né? Então, só deixa eu me apresentar antes, né? Para quem não me conhece, eu sou Eliseu Dias, crio conteúdo relacionado ao inglês nas redes sociais, né? Então, se você tem Instagram, me siga lá no Instagram, eu sou mais presente por lá. E outra, faz 4 anos que eu estudo inglês, né? Completou 4 anos esse mês, né? Então até tem um vídeo comemorativo lá no Instagram. Eu até separei uns tópicos aqui, né? Ó, nesse caderninho aqui, que são repetição, fala em voz alta, vocabulário e improviso. Eu vou falar sobre esses 3 tópicos que eu acho de máxima importância quando você vai falar, você vai melhorar a sua fala, né? Então em todos os âmbitos, né? Não é só fala, é também quando você pensa para falar. Então vamos desmistificar um pouco esse ponto que para a gente falar, a gente tem que morar em outro país, né? Primeiro ponto aí, né? Então eu posso falar inglês aqui, mas eu não moro em outro país, eu moro no Brasil ainda, né? Então não necessariamente você vai ter que morar em outro país para você começar a falar. Não necessariamente você precisa fazer call com outras pessoas todos os dias para falar inglês, né? Pessoas que praticam por meio de aulas online, eu dou aulas, né? As pessoas que praticam comigo também, eu incentivo para que elas pratiquem sozinhas, né? Porque a grande parte do conhecimento que a pessoa adquire é desse momento que ela está estudando sozinha, né? Então, o primeiro passo é você saber que você vai ter que falar muito, né? Você vai ter que falar sozinho, né? Então, para as pessoas que não são acostumadas a ouvir a própria voz, tipo aquela pessoa que é acostumada muitas vezes a ser cercada de pessoas na escola, né, praticando alguma coisa, no estudo do inglês, principalmente se você é autodidata, você vai, ou se você não é autodidata, também estuda em escola particular e tudo mais, de idiomas, né, você vai ter que praticar sozinho a sua fala, né, você vai ter que praticar falando em voz alta, né, igual eu tô fazendo aqui para a câmera, né, então tudo isso vai te ajudar a construir essa fala, né, então você tem que praticar, tem que se expor. E outra, para você falar bem, vai muito do quanto você entende, né? Então sempre pratique essas duas partes em parelho, sabe? Então escute muito, consuma muito para você ter o que falar, né? Eu vou pegar esse ponto daqui a pouco. E o primeiro ponto é a repetição. Fala em voz alta. Então a repetição, quando você pega para repetir alguma coisa, você não pode pegar só, repetir, fazer uma revisão ali, né? Só pegar e ler o que está escrito ali, ó. E ler o que está escrito. Não, cara. Isso é uma forma bem passiva de você fazer uma repetição boa, né? É uma forma bem passiva, você nem está praticando nada, você está praticando, exercitando seu cérebro ali, mas você não está praticando não, pô. A prática mesmo vem quando você lê em voz alta, né? Cria outras conexões, pô, qual outra frase que eu posso criar com esse mesmo sentido, né? Vamos dizer assim, né? Então, cara, é essa prática que você constrói no inglês que é importante. Sabe? Então, cara, quando você vê alguma coisa que está escrito, né, no seu caderno lá, e, por exemplo, você tem que praticar, fale em voz alta, né? Então, por exemplo, se você cria frases I have to work today, né? Eu tenho que trabalhar hoje. Então, você criou aquela frase, você vai começar a desenvolver aquela frase, né? Vai desenvolver aquela frase, vai falar, repetir, repetir, repetir. Essa é a parte importante. Então, tu pode criar outras frases perto, né, com o mesmo sentido dessa, né? He will works today, né? He will works today, né? She will works today. Ela vai trabalhar hoje. Então, ou pode também ser. O ponto aqui, eu nem vou falar muito de regra nem de frase, não, mas é só para você ter a ideia de que você pode criar as mesmas frases usando sujeitos diferentes, né? Para você praticar, né, e mudar algumas palavras ali, que é interessante. Outro ponto que é bem interessante, que é um dos primordiais também nessa tríade, né, que é a parte do vocabulário. Sim, você precisa ter muito vocabulário para poder falar.
principalmente com confiança, né? Para você conseguir desenvolver algumas coisinhas ali, com pouco vocabulário você já consegue falar, você já consegue entender, né? Mas quando você aumenta seu vocabulário, tipo, quando você tem muitas palavras na sua cabeça ali funcionando, cara, vai ser muito mais fácil de você não congelar ali no ato da conversa, né? Você tá conversando ali e pum, esqueceu de falar a frase, esqueceu a palavra certa para usar. Cara, você tem outras 2, 3 palavras para usar da mesma forma, sabe? Então, ter esse jogo de cintura com as palavras, né? Conhecer muitas palavras vai te ajudar muito, né? Quando você tá falando. Então, conheça muitas palavras e pratique muitas palavras. Então, como que você vai pegar novas palavras? Cara, você vai ter que consumir de forma ativa alguns conteúdos tipo livros, ler muito ajuda. Ler ajuda muito, tanto em português quanto em inglês ajuda muito, né? Para você conhecer novas palavras. Então, a leitura ali feita e você colocar essas palavras em prática, cara, já era. Seu vocabulário vai estar recheado, né? Então, isso vai te ajudar muito. Então, são essas 2 primeiras situações que eu acho muito importantes. A terceira é um brinde, né? A terceira é algo que eu acho que você vai desenvolvendo no decorrer do tempo, né? Com esse jogo de cintura, que é a parte do improviso. Sim, cara. Se você for uma pessoa que sabe improvisar, que você consegue se sair de algumas situações, cara, isso vai te ajudar muito no inglês. E também isso vai te ajudar se você tiver muito repertório, porque aí você vai conseguir sair de situações ali com as palavras, né? Que cara, só um treino. Só você treinar essas 2 primeiras situações vão te ajudar. Mas quando você treina a parte do improviso, a parte de usar outras estruturas para dizer a mesma coisa, a parte de, sabe, você fingir falar com outra pessoa, assim, igual eu tô fazendo aqui com vocês, né? Então essa parte de fingir, né, pretend, nossa, por que eu falei isso em inglês, cara? Nada a ver, né? Mas, bom, vamos lá. Pretend, em inglês não é pretender, é fingir, tá? Mas você fingir, né, que tá conversando com alguém, você fingir, até principalmente numa discussão, eu já fingi que eu tava numa discussão em inglês, só para praticar uma palavra que eu tinha visto, né, uma estrutura que eu tinha visto. Cara, você ter esse improviso bem interessante, você praticar essa arte do improviso, né, é uma arte do improviso, tanto em português quanto em inglês, mas pensando aqui que eu não tenho nenhum script, né, eu não tô lendo nenhum script, eu tô falando coisas que tá vindo na minha mente, eu tô improvisando agora, né, então você nota que às vezes vai ter um errinho ali ou outro aqui, mas eu consigo conduzir. Então essa tática de improviso, que é bem interessante de você praticar, né? Pratique improviso. Por quê? Cara, o improviso vai te salvar muitas situações que você está na vida real conversando, né? Você não está num aplicativo, você não tem um tópico, um script ali para conduzir a conversa, né? Então você saber como fazer essa mágica do improviso vai te ajudar muito, né? Então são essas 3 dicas que eu tenho pra vocês. Me conta aqui nos comentários se... Cara, minha voz afinou do nada. Me conta aqui nos comentários se vocês já utilizam essas dicas, já praticam dessa forma. E também me diga, só se você quiser digitar, né? Quanto tempo você estuda inglês pra gente criar essa intimidade, pra gente conhecer um pouco. Eu conhecer um pouco o pessoal que me assiste aqui também. Acho que é bem interessante. Então, essas são as dicas que eu tenho para vocês. Se vocês quiserem dicas, as mesmas dicas mais detalhadas, né? Só comentar que eu vou trazer para vocês na prática aqui. Eu vou tentar fazer um vídeo elaborado na prática, né? Então é isso. Bons estudos e até mais.